Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre marketing, para você entender o todo e ver onde você pode melhorar e também falar de algumas das nossas soluções. Bom, nesse diagrama é como se tivesse representado tudo o que acontece no dia a dia em relação ao mercado, às vendas, a negócios. Então eu vou começar explicando por aqui. Aqui essa figura, esse pictograma, ele representa um empreendedor, a empreendedora que está aí no mercado levando o seu produto ou serviço para ser vendido, Então, muitas vezes o empreendedor ele tem a sua missão, que é levar o seu serviço ou o seu produto para o mercado. E a pergunta é, você sabe por que se faz isso? Por que a gente vende serviços e produtos? Por que eu devo desenvolver uma proposta de valor? Porque do outro lado existem os clientes com necessidades. Essas necessidades são as necessidades humanas. E essas necessidades, elas têm escalas, Desde comer, beber e dormir, a necessidades sociais, necessidades de segurança, necessidades fisiológicas, que foi o primeiro exemplo. Então, o empreendedor, o comerciante, ou a empresa também, porque aqui também representa empresas, empresas existem porque existem necessidades humanas. Essas pessoas vendem para essas pessoas aqui. Então, como que esse encontro pode acontecer, Por demanda, muitas vezes, conforme algumas necessidades, eu fiz uma linha tracejada aqui, o empreendedor ele vende, Por exemplo, se a pessoa tem necessidade de beber água e você está passando numa rodovia e tem alguém vendendo água, você vende, Quanto mais básico as necessidades humanas, principalmente atreladas fisiológicas, que é comer, beber e dormir e reprodução, mais demanda tem, porém, mais concorrência tem. Então, existe uma venda direta aqui conforme as necessidades latentes, São as necessidades de instinto, muitas vezes. Porém, não existem só essas necessidades. Essas pessoas, elas compram porque elas veem, ou elas ouvem, ou elas sentem. Então, se eu estou com sede, eu estou vendo um vendedor de água, e ele está dizendo água aqui, Ou de outra forma, essa pessoa tem necessidade, esse aqui tem a oferta, mete, A venda aconteceu. Então, a venda depende muitas vezes de necessidades e ser visto, ouvido ou sentido, Então, por menor que seja a necessidade, Seja água, seja doce, seja alimento, seja educação, enfim. Então, existe sim uma venda aqui mais rápido, que flui por demanda, por conta de necessidades, mas você percebe que se o empreendedor ele não se colocar à mostra de alguma forma, por menor que seja a situação, ele não é visto, consequentemente ele não é lembrado, ele não é escolhido, Bom, mas existe aqui, esse é o primeiro ponto que se você é empreendedor ou empreendedora precisa olhar. Primeiro, o seu comportamento empreendedor. É muito comum hoje em dia a gente falar de empreendedorismo, de empreendedores. Na verdade, empreendedor não está atrelado a ter um negócio, mas normalmente esse espírito empreendedor, esse comportamento empreendedor é o comportamento das pessoas que são realizadoras. Então, normalmente, empreendedores tendem a ter uma ação, por isso que acaba adotando-se esse comportamento, essa nomenclatura. Mas ter um negócio não significa que você é empreendedor, É um comportamento. Agora, comerciante ou empresário, tranquilo. Bom, nem sempre, onde que a gente pode melhorar aqui a situação? Essa pessoa precisa ser vista por essas, Então, existe uma forma de você melhorar a forma de ser visto, ser ouvido e ser sentido. Aqui existe o mercado, Então, esse quadrado aqui, ele representa o mercado. O que acontece no mercado, O seu produto,
independente de você saber do que existe dentro desse mercado ou não, ele é um elemento dentro do marketing. O que significa marketing? Gente, mercado, né? Então, é como se aqui fosse um tabuleiro de um jogo que você já atravessa, independente de saber o restante ou não. Não é porque você vende que você faz gestão ou que você tem conhecimento do todo. Mas se a gente pegar aqui e começar a ampliar, começar a enxergar, você vai ver que além daquilo que você vende, existem outros elementos que compõem o marketing. E é exatamente esse ponto aqui que a gente pode melhorar. Na verdade, eu vou explicar a melhoria de todos os pontos, mas aqui é o mercado que você já atravessa, às vezes, muitas vezes, só com o seu produto e serviço, para ser visto, ouvido ou sentido, e volta para você o financeiro com base nas necessidades das pessoas. Mas você percebe que você tem que fazer um movimento, não é simplesmente existir, você tem que fazer um movimento, por menor que seja. E se você melhorar a sua percepção no mercado, entender dos outros elementos que compõem o mercado, além daquilo que você vende, né, você vai começar a melhorar a sua forma de comunicação, porque a comunicação é o que vai atingir essas pessoas. A comunicação tem variáveis, tá? Então, ela pode ser uma indicação, alguém está falando, a pessoa está lendo, está vendo um vídeo. Então, os canais de comunicação, que seriam os canais que tendem a voltar como venda, são diversos. Por isso que quanto melhor você entende desse mercado, melhor vai ser a sua forma de comunicação e escolha de canais, para no fim atingir as mesmas pessoas, porém de uma forma diferente, né? E aí o dinheiro ele volta por consequência disso. Então perceba que a venda, ela é um processo de retorno depois que você faz um movimento e as pessoas com base nas suas necessidades enxergam você como um possível fornecedor, independente de valor, de coisas mirabolantes que você vende, mas você percebe que é um retorno, tá? Então, para que eu melhore os meus números, eu preciso aumentar a minha comunicação para que as pessoas me veem mais, porém, eu preciso saber que necessidade o meu produto realmente resolve para esse possível cliente. Por isso tem essa setona aqui. Muitas vezes as pessoas escolhem seus produtos ou serviços com base naquilo que eles sabem fazer ou querem lidar ou têm afinidade, ignorando as necessidades. Não vai ser muito bem aceito muitas vezes, porque não está tendo comunicação. Nessa comunicação às vezes não vai acontecer. Então eu preciso criar produto e serviço atrelado ao meu propósito, porém sabendo da demanda que o meu mercado tem, dos desafios que o meu mercado tem. Onde que as pessoas costumam, vamos colocar assim, onde tem oportunidade de melhoria, tá? Primeiro, começando aqui com o empreendedor. O comportamento empreendedor, ele é um assunto a ser desenvolvido. Muitas vezes o empreendedor, ele fica parado no tempo, ele não se atualiza, né? Ele não se desenvolve. Muita gente acaba não tendo gestão pessoal em lidar com as suas ações no dia a dia, e tudo isso impacta, né, nos negócios. Então, o empreendedor, ele é o principal elemento aí no seu negócio, ele precisa ser lapidado, né? Então, o que tem que ser feito aqui? Primeiro, você tem que focar aqui no seu produto, no seu serviço. Então, isso aqui seria a segunda oportunidade de melhoria, porque muitas vezes é o seu produto que não está se comunicando legal ali com o seu cliente, né? Então, a comunicação depende de resolver todos esses pontos para trás. Muitas vezes a pessoa pega um produto ou serviço, já vai para o mercado sem entender dessas regrinhas do jogo. Como é que funciona o mercado? Como funciona o marketing? Quais são os canais? Quais são as ferramentas que eu preciso ter? O comportamento do consumidor. Então, se você está hoje no mercado sem entender desse processo, vai ter gaps, né? Vai ter lacuna. E mesmo assim, se você falar, mas eu vendo, independente de eu saber, é porque você atende uma necessidade, mas não quer dizer que tenha gestão,
né? Ou seja, se você não sabe muitas vezes quanto ganha, provavelmente não sabe quanto perde, se não tem meta, não sabe para onde ir, ou seja, está perdendo oportunidade. A falta de gestão simplesmente abre brecha para concorrência, porque no final, uma hora, alguém vai surgir aí no seu mercado com mais gestão, com mais visão, e é onde surgem os concorrentes mais afinados, né? Então, primeiro, o comportamento empreendedor precisa ser trabalhado. Segundo, a proposta de valor, né? Ou seja, não é porque você tem um produto ou porque você tem um serviço que você tem uma proposta de valor. Então, entender o que é uma proposta de valor, porque ela já está no mercado. Então, quando você afina aqui, olhando para as necessidades do seu cliente que você supre, você percebe que você deixa mais trabalhada a sua proposta de valor. O outro ponto é entender do mercado, né? Então, o marketing, aí você fala, mas e o marketing digital, por exemplo? Gente, o marketing digital é como se fosse exatamente isso aqui, ó, é uma variação. Por quê? A gente está falando de marketing, a gente está falando de mercado. Se ele vai acontecer através da internet ou fora da internet, marketing é marketing. O que muda são os canais, né? Só que agora tem canal online e tem canal offline, mas marketing sempre foi marketing, tá? E aí, a partir do momento que você melhora a sua visão aqui do mercado, provavelmente a sua comunicação melhora também, porque comunicação é um gap, que a gente chama, uma lacuna grande. Gente, pensa que assim, às vezes cada canal de comunicação existe um profissional. Então, essas coisas aqui a gente está mostrando de forma macro, né? Principalmente para você que é pequeno, entender, dá para fazer muita coisa sendo pequeno. Só que a partir do momento que você vai já tendo demanda, vai tendo esse retorno aqui, naturalmente o seu processo ele vai aumentando. Por isso que começar melhorando, né, a gestão, já começar certo, é o melhor investimento que você pode fazer sendo pequeno, porque você vai crescer com o corpo. Porque mesmo assim, às vezes o crescimento ele é orgânico, né? Então, é importante não interromper esse fluxo, né? Mas ir melhorando cada etapa dessa. Tá? Então, sim, existem muitos problemas de comunicação e a comunicação não chega até o seu cliente, então você tem às vezes um ótimo produto, está lapidando o seu comportamento, está estudando marketing, entendendo mais no mercado, mas não está tendo falha aqui, porque muitas vezes, cada macaco no seu galho, às vezes você vai precisar terceirizar, né? Não dá para ser especialista em tudo, mas é importante ter noção disso, tem gente que nem noção disso tem. Então, não chega, né? Se não chega, provavelmente ele não identifica e é isso aqui não volta. Então, a melhoria está também na comunicação, está em você enxergar as necessidades do seu cliente, né? Tem gente, eu fiz uma pesquisa recentemente e muitas vezes eu coloco lá na pesquisa se a pessoa sabe sobre as necessidades, muita gente responde que não. Então, se eu não sei que necessidade eu supro, peraí, que comunicação eu tô tendo, né? Quais são as dores do meu cliente, quais são os benefícios do meu produto, do meu serviço? Então, você vai falar com pessoas que estão pesquisando muitas vezes. Aí você fala, mercado online e tal. Por que o mercado online existe? Porque as pessoas, elas buscam, né? Elas pesquisam online e até muitas vezes antes de comprar offline, né? O efeito Zemote. Então, isso aqui, um empreendedor que entende desse processo, ele fica mais esperto, ele tem mais possibilidades. Então, o aumentar a venda, né? Primeiro também depende aqui de você. Você tem uma meta definida, você faz a gestão financeira do seu negócio, né? Muitas vezes a pessoa quer vender mais, mas ela não sabe nem quanto mais ela tem que vender, e o que ela vende, ela não dá direção. Então, assim, não adianta só querer vender mais se você não gerencia a parte financeira, né? Isso é importante ter em mente. De qualquer maneira, gente, o dinheiro ele é um retorno. Se você vai fazer um processo simples aqui, ele é um retorno. Ou seja, se você vai aprender sobre tudo isso daqui, ele é um retorno. Só olhem, como que eu posso melhorar, então? Por onde que eu começo? Porque são bastante coisas. Eu sempre vou indicar começar pela gestão. E aí eu vou falar uma solução que a gente tem, que é o Market Hunt. O Market Hunt ele é um sistema de educação e gestão para pequenos negócios, falando sobre marketing para que você entenda quais são as regrinhas do jogo. E aí eu vou trazer uma imagem aqui rápida, que então seria o sistema de gestão que a gente tem,
Cada gavetinha dessa é um processo que você vai administrar. Então, ele te dá, assim, o mínimo, é um caminho mínimo para você gerenciar suas escolhas, né? Então, você vai aprendendo e vai organizando o seu negócio dentro desse processo. O que vai acontecer aqui? Primeiro, ele vai dar o seu cenário atual, né? Como que você está girando. Porque não dá para melhorar aquilo que você não está checando, não tem indicador, não sabe quanto que está. Como que você vai baixar a febre se você não sabe nem quanto de febre está? Então, muitas vezes, né, pode acontecer de alguém entrar no Market Hunt achando, eu vou vender. Gente, venda é retorno, não tem essa ilusão de que, não estou tendo resultado, não vou ver resultado. O resultado, ele vem com base em diversos ajustes, né? Mas é importante ter essa visão macro, tá? Então, para que serve o Market Hunt? O Market Hunt, ele é um caminho organizado para que você aprenda e consuma e gerencie os dados do seu negócio para que, quando você definir melhor aqui a sua comunicação, que são campanhas, né, ações de marketing, você possa atingir com mais eficiência essas pessoas e aí, por retorno, né, voltar. Eu não estou tendo retorno. Aí, então, realmente tem que ver na gestão onde você tem que melhorar. Então, é para isso que servem os indicadores, né? Quando a gente faz isso de uma forma um pouco mais organizada, você percebe possibilidades diversas que foram perdidas, que possam ser construídas. Então, essa é a aula de hoje para vocês, compartilhando aqui essa visão macro, porque realmente para se fazer negócio tem bastante coisa para ser feita, mas é importante a gente saber onde a gente precisa melhorar. A gestão, ela te dá todo esse cenário, tá? Então, por isso que eu digo que é o melhor caminho para começar. Então, o Market Hunt, ele é um método. Método é um caminho para que você pode, com segurança, entender, né, gerenciar e aí, assim, agir. Então, você vai ampliar a sua mente para que você possa escolher os profissionais melhores para cada momento e definir quais são os próximos passos, tá bom? Gratidão, até aqui e até o próximo vídeo.